Olá, GPs, tudo bem? Hoje nós vamos ter um dose dupla incrível com o Norberto Almeida para falar sobre um assunto que está pegando fogo. Como é que tá a sua gestão? Agile ou fragile? Vamos chamar nosso querido Norberto para começar? Vamos lá. Norberto, tá aí, Norberto? Deixa eu ver. Opa, tem uma galera entrando aqui. Dani, obrigada. Que legal. Vera, meu pai. Não consegui entender aqui o nome, mas muito obrigada por estarem entrando. Estamos aguardando nosso convidado aqui. Tá aqui, vamos lá. Entra agora. Opa! Olha ele aí. E aí? Olá, meu amigo Norberto, como estamos? Que legal! Tudo bem, graças a Deus, Tudo bem? Bom demais. Tudo que ótimo. visual bacana que você arrumou aí. Tá lindo o teu tá aqui no background. escritório. Aqui tem um loginho da empresa. E a gente faz muito Que vídeo legal. aqui, né? Então é o nosso local de vídeo também. Bacana, E você bacana. aí, Muito tudo bem aí? Como é que estão as Tudo filhonas bem. aí? Também, tudo. Olha, tem uma galera entrando, meu pai, minhas filhas, meus alunos. Obrigada, amigos. Felipe Figueiredo, Bem-vindos. Sofia. Sofia, minha filha, Davi, meu pai. Estamos aí com alguns amigos também que já entraram antes, alunos. Obrigada. Olha, Ciane lá de Brasília também. Muito legal. Uma galera entrando. Deixa eu apresentar nosso amigo Norberto, né? Norberto, conta. Bom, primeiro, Norberto é professor da Fundação Getúlio Vargas, professor convidado, assim como eu, professor de outras instituições. Ele é owner da Portfólio Expert, né? E recentemente lançou no mercado um framework muito bacana, né? Que ele vai contar para vocês. Não vou contar, não, deixa ele contar para vocês, para escalar aí essa questão do ágil nas empresas, etc. E, bom, eu não vou ficar apresentando, não, Norberto. Por favor, é contigo. Se apresenta aí, cara. Oi, Gi. Primeiro, agradeço o convite aí. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, que eu costumo falar quem está assistindo gravado aí também, né? Deixa eu contar um pouquinho de mim, né? Eu sou solteiro, rico, moro na Califórnia. Ó, minha filha está aqui do meu lado aqui, eu brinco com ela sempre. Ela fala assim, não, você é casado, tem filho, mora debaixo da ponte, né? Eu falei que ia brincar com ela aqui, né? Mentira, hein, pessoal? Ó, minha família vai brigar aqui comigo. Mas eu sou casado, tenho 3 filhos, sou uma pessoa de hábitos simples aí, gosto de ir à praia, ao cinema, gosto de viajar muito, principalmente, né, a lazer. E na parte profissional, eu sou um profissional de mercado, né, Gi? Eu sempre vim da iniciativa privada, né? Muitos pensam que eu sou engenheiro, eu não sou engenheiro, minha filha que está aqui do meu lado, provavelmente é o nome que você não sabia dizer, que é Kimberly o nome dela. Kimberly, né? Do Power Rangers. Não, mas é porque acho que o perfil dela... Do Power Rangers. Kimberly do Power Rangers, sabe? A Power Ranger rosa. O original é esse não, mas essa é outra história. Mas, então, eu não sou engenheiro, né? Minha formação original é de TI, de ciência da computação. Aí meu mestrado é em sistema de gestão, mais nada em engenharia de produção. E meu doutorado em business administration, né? Então, vim saindo da área de TI. Aí comecei minha carreira na Brahma, né? Então comecei na bebida, né? Então comecei lá na bebida, eu brinco, mas na época já era esses feras que estão aí, né? Era o Marcel Telles, o presidente. E aí da Brahma, da bebida, eu fui para Souza Cruz, para o cigarro, né? Então bebida, depois cigarro. Não sabia dessa tua vida assim, não? Conta mais, que eu tô gostando dessa história. E aí? Aí depois eu fui La Casa de Papel em seguida, entendeu? La Casa de Papel lá. Brincadeira, hein, gente?
Mas eu brinco, mas são duas excelentes empresas para trabalhar. Eu gostava muito da Brahma e da Santa Cruz. Eu não rodei muitas empresas, não. Depois eu fui para uma empresa de consultoria grande também, a Montreal Informática, e tive o prazer de fazer muitos projetos que vocês veem na rua, aí, gerenciar, participar de alguns. E aí fui para uma empresa americana, fui ser diretor de projetos, eu cuidava de contas aqui no Brasil, como Siemens, SAP, Nestlé, Cotel-Lucent, Votorantim, um montão dessas aí. E há 10 anos que eu vim aqui, para essa que está aqui atrás, a Portfolio Expert, né? E a gente vem fazendo um trabalho muito legal, né? Como você falou, sou professor aí, tenho 6 livros. Empresta aí, filha, os livrinhos aí, alguns livrinhos. Chega de falar de mim, né? Alguns livrinhos aí, alguns com certeza você... Esse é um pouquinho de mim, tá bom? Ó, também tem o livro, hein? Depois vou mostrar os meus. Mas vamos lá, vai. Isso. Vamos embora. É bom, né? Escrever é sempre bom, né? Eu acho que eu já plantei uma árvore, já tive filhos, já... Ah, e na minha vida pessoal, casado, 3 filhos, aí, uma família linda, acho que eu já tinha falado disso aí, né? Mas o pessoal fala, né? Se você já pode morrer, se casou, se escrever um livro, né? E a outra lá, o pessoal fala, se plantou uma árvore, né? Assim? Então, mas vamos falar dessas coisas aqui. Chega, né? Vamos falar de viver. Vamos falar de viver. De viver. E por falar em viver, eu acho que esse é aquele famoso momento do Dose Dupla em que a gente vai pegar o nosso brinde. E em homenagem ao meu amigo Norberto, nós vamos de vinho hoje de novo, né, Norberto? Tchim-tchim. Tchim-tchim. Maravilha. Oh, maravilha. Delícia. Muito bom. Qual que você está tomando hoje? Hoje eu tô com Malbec aqui. O último que eu tinha tomado era um Cabernet. Eu também gosto do Merlot. Eu gosto de Merlot. Mas do Malbeczinho argentino aqui. Muito bom. Brenda também, a minha amiga Alê está aí nos prestigiando, arquiteta, trabalha com cenografia nas organizações Globo. Tchim, Alê, bem-vinda, obrigada pela presença. Maravilha. Mas vem cá, o Norberto, me diz uma coisa. A gente, óbvio, né? Esse título que a gente arrumou para essa live tem uma história, né? Tudo começou lá naquela história daquela famosa brincadeira que rolou lá entre os professores. Na verdade, foi uma proposta do nosso querido amigo André Vale, né? Então não podemos deixar de homenageá-lo, afinal de contas, ele que lançou esse nome, né? Do Agile e do Fragile. E, inclusive, ele é CEO da cervejaria mais sustentável do mundo, né? Como é que é o nome da cerveja? Masterpiece, o nome da... Isso, lá em Niterói, né? E é um cara fantástico, colega nosso também. Mas conta um pouquinho dessa história, essa brincadeira, para o pessoal saber. Como é que surgiu essa história de agilidade, fragilidade? Conta aí para a galera. A gente vai ter outras perguntas, né, que você fará voltado para agilidade, mas estava num grupo de professores, né, e o pessoal falando de agile ou ágil, né, tanto faz a pronúncia. Eu até fui perguntar a um amigo meu que trabalha com inglês, falou, qual é correto, ágil ou agile? Ele falou, as duas são corretas, né? Mas o britânico fala mais agile, né? Mas a gente estava falando no grupo, lembra? Aí o André botou agile ou fragile, né? Fazendo uma ironia que na verdade acontece em muitas empresas, não é, Gisele? A gente até vai ter galera aqui assistindo a gente e vendo que tá mais para fragile que outra coisa, né? E aí a gente até criou um grupo para fazer essa live, você lembra disso? A gente criou um grupo para conversar, mas o grupo estava mais para fragile do que para agile. E a gente acabou que a gente não conseguiu sair dessa live em grupo, né? Mas seguimos juntos nós dois aqui para contar para vocês essa história que acho que vai ser muito bacana. E a primeira coisa do agile, né, que a gente pode comentar aqui, é exatamente essa brincadeira, que se a gente não sabe o que agrega valor, a gente não sabe o importante para a gente, né, a gente vai para o ambiente de fragile. Então, nesse grupo, que é fantástico, a gente tem mentes brilhantes lá, né, vários colegas nossos aí, alguns achavam que era para fazer a live e outros acharam que era para discutir, né? E a gente está com discussões fantásticas, né? Semana passada foi sobre WBS, que vale uma live aí com um dos nossos colegas também. Com certeza. E essa semana a gente vai discutir, o que é mesmo? Nem lembro mais, né? Era
A questão de como gerar cronograma, não é? Nos projetos a gente vai partir, sair do escopo para tentar entrar na parte de estratégia de execução, né? Começar a pensar em cronograma. Então, aquilo que era para ser um grupo para fazer uma live, virou um grupo de discussão extremamente frutífero. Então, foi bom, porque a gente se mexeu rápido, criou o grupo rápido, errou rápido, porque o grupo não foi para a live, mas acertou em seguida, porque ele se transformou em algo ainda melhor, né? É verdade. Muito legal. E essa adaptação é uma das características do Agile, né? O Fragile seria, acaba o grupo aqui que ninguém se entendeu, ninguém teve resiliência de entender o propósito e saía já do grupo, né? Assim? E no final das contas, a gente não fez nada disso. A gente seguiu aqui e seguiu lá também. Mas, Norberto, eu queria, na verdade, te jogar uma provocação, né? Tem uma... Inclusive sobre isso que nós estamos falando. Mas mais um tintim antes de eu jogar a provocação. Mais um tintim, um tintim. Nossa, vinho tá uma delícia aqui. Mais um. L'Oreal, que é saúde, né? Maravilha. Tá muito bom. A gente tá precisando de saúde. Mas vamos lá, Norberto. Vou te jogar uma provocação. Ai, não vem você não. Você me falou... Não, mas você me falou uma frase aqui que eu guardei. Você me falou uma frase do Walt Disney que dizia o seguinte: a melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer. A minha pergunta é, isso é agilidade, tipo, vou que vou, ou isso é um pouco de fragilidade? Não sei nem o que eu quero, mas vou em frente. Me explica essa história aí, porque tem muita gente falando essa história assim, é melhor errar rápido, começar rápido, corrigir rápido. Tem até o Felipe está complementando aqui, errar rápido e corrigir rapidamente. Mas, por outro lado, isso tem custo também. Me conta essa história aí. Isso depende do como você pensa. Eu vou mostrar quem está no Agile pensa e quem está no Fragile pensa, né? A galera do Agile pensa igual o Felipe colocou aí, não tem medo de errar, né? A melhor medida de progresso, se estiver falando disso, a gente vai falar de outras áreas, não só software para o Agile aqui, é uma discussão boa, mas a melhor medida para Agile é o software, se for software, em funcionamento, né? E acabou aquele negócio aquele planejamento gigantesco, né? Aqueles planos de projetos de 35 páginas. Então, isso é o que a frase do Walt Disney fala, né? Vamos parar de falar, de montar e vamos meter um pouquinho mais a mão na massa. Então, isso é um pouquinho de Agile, não ter medo de errar rápido, né? E corrigir rápido. E, Norberto, e o Fragile? Fragile é a galera que pensa o seguinte, vamos fazer Agile e vamos ser mais rápido. Agile é ser mais rápido, né? Ou então, a galera que pensa assim, Agile não precisa de planejamento nenhum. Agile não precisa de documentação nenhuma. Não precisa de registros, documentação, nada disso, né? Quer dizer, acha que porque a gente está no Agile, a gente teoricamente não tem qualquer tipo de organização formal da coisa, né? Isso não é bem por aí, né? É verdade. Mas a ideia... Pode falar. Fala. Não, vai a ideia, né? A ideia do Walt Disney, a ideia do Manifesto Ágil é exatamente isso, né? A gente encurtar esses períodos aí. E nós vamos falar, eu quero que a gente converse aqui, porque eu tenho vários alunos aqui, tem gente de TI, mas eu tenho gente de engenharia, tem galera de Brasília, Brigada, tem Ciane, tem a Ana lá do Sul também, que foi nossa aluna aqui do Rio, mas mora lá no Sul. Tem galera de tudo quanto é lugar. E uma é, por exemplo, engenheira, a outra, por exemplo, é na área de TI. Eu queria explorar essa história toda, mas eu vou te fazer mais uma provocação antes da gente começar a falar disso, que eu acho que hoje eu vou botar você na parede, né? Você sabe que eu sou engenheira civil, então tem algumas críticas, apesar de estar totalmente adaptada aí aos novos formatos e abordagens que estão no mercado. Enfim, eu quero provocar, que é para a gente poder junto pensar. Mas vamos lá. A gente tem aquela máxima que diz o seguinte: o dinheiro vai para onde a atenção vai. Então, assim, a gente está vendo todo mundo falando, não, porque aqui a gente faz gestão ágil, aqui a gente tem mindset ágil, aqui a gente vai para o banheiro fazer necessidades ágil, entendeu?
comprou papel higiênico ágil, tudo é ágil, né? E a minha pergunta é, caramba, você não acha que está rolando um certo exagero nesse ágil? O que realmente é ágil? O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso. Primeiro é a questão mercadológica, né? Vende. E se você, né, a gente não pode falar muito, senão o pessoal, né, pensa na nossa idade assim. Mas se pegar um tempinho, não tão muito, a gente fala de poucos anos atrás, tinha essa brincadeira. Há pouco tempo atrás, a gente tinha aquela questão de, só serve, esquece esse negócio de PMBOK, vamos fazer Prince 2, não é? Era uma abordagem que o pessoal tinha. Agora está a mesma briga de agile, e abordagens adaptativas e preditivas. Mas da parte mercadológica é igual coach, não é? Tem coach para tudo. Coach. Os coaches fera já tiraram esse nome, né? Porque é coach para tudo. É coach para cozinhar, é coach para não roncar. Eu não estou brincando, não. É sério que eu estou falando. Não, é sério. Né? Eu sei que é sério. As pessoas esqueceram que, na verdade, coach é uma formação, né? E, inclusive, os que realmente são coaches, né? Ou seja, aqueles que realmente trabalham com isso e que têm formação para isso, eles estão até enfrentando certo preconceito, por conta do uso exagerado dessas terminologias que viraram modismo, infelizmente. Não que o ágil seja modismo, não é. Inclusive, o ágil não é de hoje, né? E a gente que tem, assim, um pouquinho mais de tempo na estrada... Não fala. Não, ágil não é modismo, não, gente, de jeito nenhum. Mas, assim, a gente viu o Kanban na época de faculdade, caramba. E Kanban não deixa de ser algo que é tratado como uma forma de ser ágil também, né? Então, é isso que eu queria conversar contigo. Eu tenho visto um uso exagerado, como se você tivesse no mercado uma dicotomia em que você só pudesse ser ágil ou você só pudesse ser preditivo. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acho que nem todo mundo que está aqui na plateia sabe a diferença entre uma coisa e a outra, né? Vamos entender esses dois conceitos, tá? E por que tanto se fala no mercado de ágil, como se o preditivo não existisse mais, como se o preditivo fosse ruim, fosse pecado. É pecado. Isso mesmo. Isso é uma falácia, né? Igual o que eu te falei do Prince 2, alguns chegavam na sala de aula até falavam, não, esquece esse negócio que vocês viram até agora de PMBOK, é só Prince 2. E agora alguns vieram com essa ideia de que é só ágil, só abordagem ágil que vale a pena, né? E não é por aí. A gente vai precisar definir em que contexto, né, em que ambiente o nosso problema que a gente quer resolver, né, está, para ver se vale a pena a gente usar, né, uma abordagem adaptativa, né, ou ágil, ou uma abordagem preditiva ou tradicional. Então, se eu tenho um escopo muito fechadinho, né, igual engenharia, não é? Então, o Mosquinho, não sei se ele está aí, ele disse que ia participar, não vi se ele está aí. Ele até fez uma provocação no grupo, quando eu fiz a publicação, ele falou, não, Roberto, esse negócio de ágil não serve para parada programada, não serve para indústria, né? E aí a gente tem outras coisas, mas a gente vai usar abordagens preditivas quando a gente estiver num ambiente, num cenário onde o problema é muito conhecido e a relação de causa e efeito é conhecida, quando a gente tem o que a gente chama das melhores práticas. Não faz sentido a gente querer usar uma abordagem ágil quando não é a melhor abordagem para fazer. E as abordagens ágeis a gente vai utilizar quando realmente a gente quiser fazer um ciclo iterativo incremental, quando a gente quiser entender que o cliente não sabe direito o que ele quer, que a gente pode ter mudanças, uma série de coisas, né? Mas outra coisa também, eu não lembro se você vai me perguntar alguma coisa desse tipo aí, você é imprevisível, mas também falar, Norberto, posso usar ágil em projeto de engenharia? Pode. Né? Ontem a gente acabou o BAN, que é o nosso programa de agilidade, depois eu falo um pouquinho quando eu falar do BAN, mas era 10 horas, eu fiquei com o Mário Sampaio e com o Robin até 11h30. E uma das discussões Nossa, que programão, hein, Norberto? Jesus, nesses dois barbados. Beijo, Robin, Mário Sampaio, beijo para vocês. Mas vamos lá. E o Robin estava falando, sabe como é que algumas empresas estão fazendo condomínio?
usando agilidade, primeiro faz as partes comuns, a piscina, os parquinhos, e libera para o pessoal usar. Já agregou valor, já entregou algo usável. Depois começa a fazer as construções. Não sei se a Lucimari está aí também, uma outra amiga minha, e ela falou o seguinte: Norberto, por que a gente não pode fazer um prédio ágil? Um prédio, imagina, você que é engenheira. Minha filha, ó, você que faz engenharia civil, tem que me saber me responder essa também. Será que não dá para fazer o primeiro andar? Primeiro entregar o primeiro andar? Não sei. Você já me falou que não tem uma BITS, não é? Mas será que não dá para mudar a regra? Não dá para montar uma estrutura mínima, entregar o primeiro andar? Eu acho que dá para você aplicar alguma coisa de linha, eu acho que dá para você aplicar alguma coisa até de Kanban, etc e tal, mas você fazer um prédio por incrementos, você pode, assim, acho difícil você conseguir vender uma camada do prédio, ok? Mas você... A verdade é o seguinte, eu acho que isso tem que, de alguma forma, te agregar valor. Ou seja, será que o uso dessa abordagem para esse tipo de projeto te traz mais benefício ou não? Por exemplo, se você está fazendo uma reforma numa residência, a gente estava até conversando sobre isso na segunda-feira. Muitas vezes, quando você começa a fazer uma reforma, você percebe ao longo das suas atividades, você começa a perceber uma série de possibilidades que você não tinha visto antes. Então, se você fecha um escopo completamente, tá, e você faz um planejamento preditivo, possivelmente essas alterações elas vão ser muito mais custosas e impactantes do que se você fizer por ciclos adaptativos, né? Que seria, vamos dizer assim, uma forma de abordagem ágil, né? Então, quando você está falando de reforma, que não deixa de ser uma obra de engenharia ou de arquitetura, enfim, a gente pode usar ágil, sim, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma ponte ou de um grande projeto de engenharia, não é nem que você não possa, mas qual é a vantagem? Acho que a gente começa a entrar... olha, o Felipe está colocando aqui, usamos o Scrum na engenharia de detalhamento dos projetos. Sim, aí sim, estamos falando de você fazer ótimo, excelente exemplo, Filipão, excelente. Aí o que você está fazendo? Você está incrementando o teu projeto de detalhamento e entregando com valor isso para o teu cliente. Olha, vê aí, e agora? O que mais a gente pode detalhar? Olha, Marcelo Magalhães aí nos prestigiando. Bem-vindo, meu querido. Muito bom. Aí, agora um brinde pro Marcelo. Um brinde pro Marcelo. Um brinde pro Marcelo agora, ó. Isso aí, Marcelo. Tchim, Marcelo. Cadê o seu? Eu só não consigo tocar instrumento igual você aí, entendeu? Marcelo, pô, agora você levou muito o negócio aqui, a expectativa tá grande. Mas vamos lá. O que eu queria falar contigo? Acho que quando a gente fala de agilidade, um dos grandes baratos, na minha opinião, né, em termos de agilidade, é você conseguir entregar valor rápido e selecionar dentro daquilo que efetivamente você entrega, aquilo que é importante para o cliente, né? Ou seja, de uma certa forma você se aproxima do cliente. Então, existe uma máxima que diz o seguinte: a gente, na verdade, muitos clientes, ao longo ao caminhar do projeto, eles vão percebendo outras possibilidades e eles só vão efetivamente vendo essas possibilidades conforme o projeto vai caminhando. Então, é muito difícil você enxergar, porque uma coisa a gente sabe que uma coisa são as necessidades que o cara bota no papel. Eu quero isso. O que muitas vezes não reflete as expectativas, né? Porque o que está por trás são os requisitos não identificados. É outra coisa. Então, na minha opinião, eu acho que o Agile, ele agrega muito nesse sentido de que você consegue se aproximar mais daquele que efetivamente está te fazendo a demanda, né? A Ciane está colocando aqui o incremental, mostrando caminhos mais assertivos. Exatamente. A gente vai fazendo e vai se corrigindo e vai se melhorando. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Norberto. A gente fala dicas no final, mas o grande lance do Agile, do ágil, né, é o mindset. O mindset de vou investir pouco, né, vou agregar a menor item, o menor incremento possível que já dê valor ao nosso cliente, tá? Com isso, o que acontece? A gente reduz riscos, a gente reduz investimento e aquela velha máxima que você falou aí, o cliente só consegue perceber o que ele quer quando ele vê o resultado, quando ele verifica o produto. Vou dar um exemplo. Pega aqui, filho. Deixa eu pegar aqui, que eu estou em cima de uma cadeira mais alta aqui. E o BAM, por exemplo, que depois eu vou falar, como é que começou o BAM? Só para te dar um exemplo disso aqui. Era essa folha aqui, não sei se dá para ver, essa figura e essa figura aqui.
Isso é agilidade. Eu tinha duas figuras. O que eu fiz com essas duas figuras? Esse foi o meu MVP, gente, aqui. O MVP do Business Elite Management, que eu vou mostrar para vocês depois. Explica para a galera o que é MVP, que alguns não sabem. É um produto mínimo viável, né? O que a Gisele, em outras palavras, ela falou? O que a gente pensa na agilidade? O que é mais importante para o meu cliente? Então, isso vai para cima das prioridades, uma coisa que a gente chama de backlog. Eu não quero entrar num termo muito técnico, mas fica em cima. E a gente verifica o seguinte, o que é mais importante para o meu cliente? E eu faço aquela primeira entrega lá, aquele primeiro incremento, no que é mais importante. No banco, o que a gente fez? A gente fez a figura, lançou um webinar e verificou se tinha demanda. E aí a gente fechou a primeira turma com essa figura e com isso aqui. Entendeu? E aí depois a gente fez o incremento. Agora a gente vai botar a página do BAN depois aí para vocês entrarem, banagility.com.br, vocês verão que em 3 meses o quanto ele cresceu. Então se eu não tivesse feito nada, eu teria que ter investido todo esse dinheiro durante 3 meses sem ganhar nada. Então eu já agreguei valor para os clientes, eu já tive retorno sobre o investimento, sem medo de errar, entendeu? É isso aí. Tem alguém que está colocando aqui, não consegui pegar o nome, todo projeto de engenharia é interativo e incremental. Não tem dúvida, mas a pergunta é, a cada entrega dessa, vamos dizer assim, dessa etapa do projeto, será que, de alguma forma, o cliente está percebendo valor ali na ponta? Será que a melhor forma, não estou dizendo, botando aqui, batendo martelo, isso é uma discussão, gente, vocês não fazem ideia. Os maiores especialistas em agilidade, estou brincando, Norberto, estou mentindo? Não. Os maiores especialistas em agilidade ainda tem algumas questões, isso é issue, olha só, a gente não pode confundir a agilidade com o Scrum, né? Existem várias formas de você ter agilidade num projeto, mas vou passar a palavra para o Norberto para explicar isso aí. Vou dar um exemplo que vai ficar claro aí, né? Quando a gente fala de agilidade, cada incremento precisa agregar valor. O Rolling Wave Plan, o planejamento em ondas sucessivas, sempre existiu e vai existir. Mas, eu não sei exatamente quem perguntou aí, né, como eu estou falando aqui, eu não estou acompanhando muito quem está aí perguntando, estou deixando essa bola para você, que é a Cicerone aí. Imagina uma ponte. Quer ver um exemplo? A diferença é essa. Por exemplo, se eu estou fazendo uma publicidade e fiz de forma iterativa e incremental, estou fazendo a identidade visual da empresa, e eu entreguei, por exemplo, o logo, o logotipo, e as redes sociais, concorda que a pessoa já começa a usar isso, já agregou valor? Se ela quiser parar o projeto, ela já recebeu o valor. Agora imagina se eu fiz a fundação da ponte e parei o projeto nesse momento, eu agreguei algum valor? Não, sunk cost, joguei dinheiro fora. Se eu parar no meio do caminho, né, a diferença quando a gente fala dos métodos ágeis é que a gente pode fazer isso, a gente pode entregar algo e gerar benefício imediato para o cliente. Uma ponte incompleta não gera benefício imediato, então não agrega valor, porque valor é benefício dividido por custo, quando é possível medir financeiramente, entendeu? Então, quando vocês pensarem nisso, preditivo lá, a ponte, se eu parar a ponte no meio do caminho, eu gerei 0 de valor para o meu cliente, 0. Ele vai pegar aquilo e vai ficar parado, não vai conseguir fazer nada com aquilo, entendeu? E no Agile, você já recebe benefícios, já começa a usar aqueles benefícios. Essa é a diferença. Inclusive, a gente teve vários exemplos, né? Agora, por exemplo, o hospital de campanha que não chegou a funcionar. Quer dizer, o que aconteceu com esses... O que agregou de valor? Nada. Talvez se você tivesse feito Deixa eu dar só ontem a gente estava conversando, a reunião ontem, a gente estava discutindo essas coisas, o Rob deu esse exemplo da ponte. Eu gostei muito de repetir aqui. O J. Mosquim, que foi ele que trouxe, levantou a bola. Obrigada, Mosquim, obrigada pela pergunta. Agora, cara, você me deixou aqui cheia de ideias para te fazer perguntas, e uma delas foi sobre aquelas famosas frases, né, do Steve Jobs, né? Concentre naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito legal, Gia. Eu sou muito fã do Steve Jobs, eu gosto muito das frases dele. Quem não é, né? Mas a questão a gente fala, né? Tem várias discussões com o Mosquim aí também, agora eu vi que é o Mosquim, e é claro que quando a gente fala de Lean, ele vem de 1950, o Manifesto Ágil que é de 2001. Essas ferramentas, essas técnicas não são novas,
Mas o conceito agora que mudou, trazendo para a gestão de projetos, a gente entrou, é esse da questão da agilidade, né? E a questão do Lean Thinking. Quando a gente fala de pessoas, Gi, a gente está falando de delegar, de empoderar as pessoas. Então, você é boa em muitas coisas, eu em algumas outras, nem tanto assim, né? Talvez não. Mas o que acontece? Quando a gente cria equipes de alto desempenho, a gente pega o que você é de melhor, o que eu sou de melhor, o que a Mosquinha é de melhor, e a gente faz um trabalho colaborativo. Isso é que... A Norberto sempre existiu? Existiu, sim. Mas antigamente era muito chefe, né? Faz isso, faz aquilo. Algumas áreas ainda continua, mas na agilidade não. A gente diz o que a gente quer e o time é capaz, né? Aí tem outra frase do Steve Jobs que eu não sei se você vai falar aí, a segunda dele aí. Pode seguir com ela. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que elas devem fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas possam nos dizer o que fazer, né? Falou tudo, não precisa nem explicar, só faz autoexplicativa. Eu vou contratar o time, vou ficar dizendo no microgerenciamento o que eles vão fazer. Eu digo, eu quero isso aqui. A equipe vai pensar como fazer. A equipe vai achar uma solução muito melhor do que eu, porque eles são especialistas naquilo, eles estão trabalhando de forma colaborativa. Para que você vai contratar mentes brilhantes se você não vai dar a chance que dessas mentes brilhantes de, né, o que a gente chama de conhecimento tácito se transformar em conhecimento explícito, né, para os nossos projetos, para as nossas organizações? Muito bacana, Norberto. Agora, vem cá, isso tem muito a ver com... Porque, assim, as pessoas acham que a agilidade ela está só no gerenciamento em si, mas tem toda uma questão de mindset também, né, que a gente precisa abordar. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Isso aí é uma outra coisa que eu discuto de alguns feras de mercado aí. Eu vejo a galera... falando, vendendo as suas coisas, não, é só mindset, não precisa de framework é besteira. Para. Mindset, forma de pensar. Explica. Framework. Boa. Mindset, né? Forma de pensar, cultura, né? E a gente tem que trabalhar. Esse é o principal. Não tenha dúvida que o mindset é principal. Mas às vezes você vai num treinamento de agilidade desse e você faz aqueles exercícios super maneiro, aquelas que a gente faz também aqui, com aquelas matrizes. É super legal. Aí você sai todo nervoso, chega em casa, abraça a namorada, o namorado, o marido, todo feliz. Aí quando você chega segunda-feira na empresa, vai falar assim, agora eu vou implementar. Como é que eu faço isso? Não sei. Né? Aí vem aquela carinha do WhatsApp. Né? Então é igual coach, né? Se você não fizer um coach direito, né? Você vai abraçar todo mundo, vamos dar as mãos, vamos gritar aqui, tu vai sair dali, quando tu chega... tá bom, pra onde eu vou? Então coach tem que ter... plano de ação, tem que ter resultado, por isso tem que ser bem feito, entendeu? E tem uma questão também dos papéis e responsabilidades, né? Porque assim, se você não tiver também um comprometimento da alta gestão da organização para que a organização de alguma forma adote práticas ágeis, fica difícil, né, cara? Fica, e eu falo o seguinte, né? Se você está aí com a gente, ou está assistindo gravado depois, tu tá na empresa que tá tentando implementar ágil, ninguém sabe o seu papel, ninguém sabe sua responsabilidade. Eu vou falar de um dos frameworks de agilidade, que é o Scrum, que tem a figura do Scrum Master. Quem é de agilidade conhece certamente isso, né? Aí você vê o Scrum Master, né? Uma amiga minha muito querida, me deu alguns exemplos lá da empresa dela também, e ela falou, o Scrum Master querendo definir backlog, entendeu? E ele não é o papel dele, é o papel do Product Owner lá. E aí ele definindo backlog, e não conhece o negócio. Então, quando a gente fala de agilidade, né, quando a gente fala de gestão de forma geral, a gente tem que investir em 4 pilares. Né? Governança, e a governança tem que trabalhar a agilidade, tem que trabalhar a questão de priorização, fazer certo, não é isso? A gente trabalha metodologia, por isso que tem que ter framework também. Eu só tenho mindset, e aí na hora que eu for implementar? Eu tenho que usar um framework, senão eu vou ter que reinventar a roda. Está pronto, o BAN está pronto, o SAFe está pronto, o DA está pronto, entendeu? A gente precisa trabalhar as pessoas, capacitação, tanto a parte técnica quanto a comportamental, e tem que ter tecnologia também, né? Tu falou bem, que a gente precisa ter a operação, DevOps, né? Todo o teu suporte para você ter agilidade, porque
fazer gestão sem tecnologia é burocracia sem agilidade. A gente está na era da inteligência artificial, a gente está na era da indústria 4.0, transformação digital. Né? Não é nem mais Big Data, agora é Smart Data e tal. Mas vem cá, cara, uma coisa que eu ouvi ontem, eu estava ouvindo a live do nosso colega lá do Ricardo Vargas, né? Uhum. E ele estava falando, eu achei engraçado que ele soltou uma máxima que eu achei interessante. Ele falou assim, para mim, na verdade, no fundo, não importa o nome que você der, mas alguém vai ter que assumir a gestão do projeto. Se vai ser Scrum Master, se vai ser... Porque eu tenho essa máxima, eu falo com o meu público aqui no Das Dupla, nas minhas Pocket Pills, no meu canal no YouTube, lá agora no meu espaço no Telegram também, onde eu fiz não sei se você sabe, né, eu fiz um espaço de curadoria, eu chamo Espaço G2B, onde eu coloco todos os conteúdos para os meus alunos do Brasil inteiro, né? E eu já faço uma seleção para eles ali, para que eles possam ter acesso àquela informação de maneira mais peneirada, né? E aí ele soltou uma máxima que eu achei interessantíssima. Ele disse o seguinte: não importa o nome que você dá, daqui a 10 anos vão estar chamando de periquito, galinha, sei lá o que vão estar chamando, não importa, tá? Vai ser o famigerado gerente de projeto, né? E o gerente de projeto, ele tem como papel máximo, não é dar ordens, ele tem que ser um líder, ele tem que dar suporte, ele tem que fazer com que as coisas aconteçam. Né? Exatamente, ele não tem que ser o cara que leva as honras, ele tem que ficar feliz quando a equipe dele consegue atingir os objetivos e leva as honras, né? Fala isso mesmo, eu concordo com o Ricardo, é exatamente isso, sem brincadeira, acho que tem alguns anos já isso, não muitos assim, mas deve ter pelo menos uns 3, 4 anos. Tinha um desses grupos de somente brilhante, ficou 3 semanas discutindo se a palavra certa era gerenciamento ou gestão. Eu juro. Eu olhava aquilo, eu falei, gente, não é possível, você não tem o que fazer, não, cara. Né? Vou te dar aqui um pacotinho de trabalho para você fazer para mim aqui, uma história de zoada se estiver usando TI, uma obrinha aqui. Pô, tô cheio de coisa para fazer, não é possível discutir. Ficar discutindo 3 semanas. Olha, eu fiz a certificação PMP em 2002, Norberto. E naquela época, alguém falou uma coisa que o Mosquinha, a Petrobras não tem o cargo de gerente de projetos. Muita gente toca o projeto. Pois é o tocador de projeto. Não importa qual o nome que a gente vai dar, show de bola. Boa, então, assim, eu me lembro que naquela época ainda estava naquela fase da discussão da terminologia em português, porque muitos termos, né, não havia tradução. Aliás, não há tradução para o português que traga realmente a característica que a gente precisa. E eu me lembro de participar de um grupo de discussão, isso sem brincadeira, lá para 2002, falta dos que fazer gerenciamento de gestão, kkk, é isso mesmo, Marcelo. Essa foi ótima. Agora vem uma pior, não é pior, mas é no mesmo nível, em que ele estava tentando descobrir qual era a melhor forma de traduzir stakeholders. Né? E não confunda com carregadores de carne, né? Os stakeholders são aqueles que são impactados positivamente ou negativamente pelo projeto. Aí começou, não, eu acho que é partes interessadas, o outro, eu acho que é partes impactadas, eu acho que é interveniente. Gente, meu amigo, chegou uma hora, na boa, eu falei assim, olha só, eu tenho mais o que fazer, desculpa, tá? Eu vou continuar chamando de eu vou continuar chamando de stakeholders, só lamento para eles e tal. Interveniente era horrível, né? E muita gente chama só de acionista. O stakeholder do meu projeto. Não, e o acionista é um dos stakeholders, na verdade. Agora, Norberto, você recentemente teve uma ideia brilhante, né? Que é o tal do Business Agility Management, carregadores de carne. Pois é, Ali, acredite. E que, assim, vamos combinar que é o primeiro framework brasileiro de agilidade, né? Cara, não é agilidade só de projeto, é agilidade do negócio, agilidade da empresa. E, na boa, eu queria entender o que é isso. Eu sei que a gente já conversou pessoalmente, mas eu queria que você mostrasse para essa galera que está aí nos assistindo, né, os curiosos que estão aí nos assistindo, até porque a gente está batendo direto nas outras lives, porque a gente é melhor, fala que nem o Marcelo. Marcelo, a gente é melhor que as outras lives, vem para cá. Cadê os coraçõezinhos, galera? Solta
coraçãozinho aí para subir a nossa aí. live. Coraçãozinho. Norberto é o máximo, eu também acho. Vamos lá. Então, obrigado. Conta pra gente o que é esse famoso primeiro framework brasileiro de agilidade no negócio. O que é o BAM? Conta pra gente pelo menos um pouquinho, se você puder, né? Eu tô curiosa. Vou sim. Boa, Gia. Vai ter uma live com Aldo Pires, que vocês terão convidados, que eu vou falar só do BAM. Precisava de tempo para falar sobre o BAM. Mas lá no nosso canal, filha, coloca aí o nosso canal também no YouTube aí, e lá a gente tem um webinar que vocês conseguem entender melhor. A gente já vem com inovação há alguns anos, eu estou pensando numa universidade ágil aqui, né? Mas a gente já vem inovando há alguns anos na PEX, na Portfólio Expo. Então a gente lançou o primeiro livro de gerenciamento de portfólio no país, depois em 2013 a primeira metodologia de gerenciamento de portfólio, que é usada por dezenas de empresas. Em 2015 a gente lançou o PPM Red para avaliar a prontidão da empresa nos 4 pilares da gestão profissional, usado por mais de 700 pessoas, 700 profissionais, centenas de empresas. E aí, esse ano a gente lançou o BAM. E a gente já tinha tudo separado. E o que a gente falou? Nossa, por que a gente não junta isso num programa de agilidade no negócio da empresa inteira? Porque a agilidade é importante as pessoas entenderem. O que é agilidade no negócio? É a capacidade da nossa organização de se adaptar rapidamente às mudanças de cenário, às mudanças externas e internas. Agora o coronavírus. Quem se adaptou rápido? A gente viu o Cacau Show vendendo bombom, vendendo ovo de Páscoa no Mundial. Aqui no Rio, né? Não sei se foi no Brasil todo, tem gente em outros estados aí. Aqui na esquina da minha casa tem o Hortifruti, né? Eles estavam no Hortifruti também. Tinha uma barraquinha ali do Hortifruti vendendo Cacau Show, isso aí. Então, isso é agilidade no negócio. E o BAM, o que ele faz? Ele tem 4 domínios. O domínio de estratégia, o domínio de portfólio, o domínio de múltiplos projetos, que a gente não chamou de programa, a gente não acha que é programa, e o domínio de projeto. Então, ele foi criado para você navegar. Né? Outro erro comum, Gi, é o pessoal falar, eu vou escalar agilidade. Eu escalo agilidade por quê? Porque geralmente você tem TI, alguém usando Scrum, engenharia, alguém usando Kanban, ou outras abordagens ágeis, e fala, como está no nível operacional, a gente vai escalar. Mas o BAM ele permite você escalar ou descer a agilidade. Você pode ter agilidade na tua estratégia e você quer ampliar para as outras áreas, para os outros 4 domínios, entendeu? Dá uma olhada aí, ele é gratuito, você consegue baixar os e-books, tem vários e-books legais, tem muita coisa legal no site. É gratuitão, é só olhar lá. E a gente tem um programa de formação que na BSO não é o melhor e mais completo programa de formação de Agile Coach do Brasil. Olha lá no site que vocês também conseguem ver. Por que é o mais completo? Porque a gente não fica só de mindset. Mindset é importante, mas a gente trabalha os 4 pilares. Mindset, tecnologia, pessoas capacitadas e governança, entendeu? Aí sim você vai sair de lá e vai, agora eu consigo fazer isso. Senão eu fico contente, mas a alegria acaba rápido. Olha o que o Felipe escreveu aqui, PM Bamok. Boa, Felipe. Boa. Sensacional. Não, mas olha só, falando do PMBOK, para quem não sabe, né, o PMBOK, ano que vem, ele vai aparecer, já está, né, obviamente, com um draft aí meio que exposto para quem quiser, mas ele vai ter uma mudança extremamente profunda, né, que nunca aconteceu na história do PMI. Então, assim, teve alguém que lançou essa pergunta logo no início, né, se o ágil é um modismo ou algo assim. Não é. E tanto não é que até o PMI, ele ampliou, né, o seu entendimento sobre isso e colocou no topo, né, na presidência do PMI Internacional, um cara muito de ágil, justamente para dar essa amplitude, porque na verdade, gente, uma coisa não elimina a outra. Assim, não sei se todos que estão assistindo a live entendem a diferença entre você fazer uma gestão em cascata e uma gestão ágil, mas uma gestão em cascata, na verdade, é o planejamento como ele sempre foi pensado, ou seja, aquele que a gente chama de como é que eu posso dizer? O tradicional, né? Então você pensa num escopo,
você estima um prazo, você estima um orçamento, e tudo em cima de um escopo muito bem definido, e aí qualquer alteração disso vai gerar um impacto de custo, de prazo, de riscos, etc. Então tudo isso passa por uma gestão de mudanças. Então essa é a forma tradicional de se pensar. Quando você está pensando em projetos onde você tem um escopo preditivo, o que é preditivo? Você consegue prever? Ok, tá lindo, né? Mas quando você está falando de um projeto de tecnologia ou de um projeto que efetivamente vai tendo novidade, o Mosquinha está falando que a cascata pura não existe, verdade, e que vai tendo novidade a todo momento e que possivelmente você vai agregando mais coisa. Como é que você vai fechar o escopo e lá pelas tantas, quando você começa a implementar, vem o coronavírus e muda tudo, né? Ou então, quando você começa a implementar, surge uma nova tecnologia, por exemplo, você começa a operar com drone, enfim, aparece uma outra forma de fazer isso. Então, assim, por que a gente diz que a gente entrega valor rápido? Porque, na verdade, a gente conversa com o cara, entende do que ele está pedindo, seleciona ali da lista que ele quer, escuta, disso aqui, o que é realmente urgente, o que realmente é né, a tua menina dos olhos de ouro, o que você quer, né? Aí o cara vai dizer, eu quero isso. O que você precisa usar já? Então, por exemplo, imagina que você vai desenvolver um aplicativo, você que é empreendedor, a gente vai falar sobre empreendedorismo na próxima live. Poxa, talvez você não consiga desenvolver tudo para empreender nesse momento, mas você precisa do mínimo, é o que o Norberto acabou de mostrar, ele foi para o mercado com o novo framework dele com o mínimo. Você vai com isso, possivelmente você vai ter coisas para corrigir, mas você foi, enquanto o outro ainda está pensando como é que vai. Né? Então, assim, uma coisa não elimina a outra. Você vai ter essas duas abordagens convivendo no mercado e isso é saudável, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é você dizer que o outro não funciona. Né? Aí entra o fragile, né? Porque o cara tá achando que está sendo ágil e não está. Né? E nisso aí, só para você ter ideia, a gente tem 50 pessoas formando, a gente já formou 28, agora a gente está formando mais 20 e poucos, então a gente tem mais de 50 pessoas já prontas para usar isso na organização. A gente está fazendo um negócio bem legal. Mas só voltar no PMI, para a ideia de que isso não é modismo, que o PMI vai fazer a maior mudança na sua história no PMBOK. Ele é completamente tradicional. Se há uma pessoa, um grupo conservador, é a galera do PMI. Sabe como é que eu estou quando o PMBOK assim? Tô nervoso, tô doido para ver esse troço, o que eles vão fazer. Então, e agora eles compraram o DA, né? Para quem não sabe, DA é o Disciplined Agile, né? E eles estão, de alguma forma, absorvendo isso tudo para dentro do PMI. O que vem por aí, só Deus sabe. Eu não sei se todos viram, mas só rapidinho, duas mudanças principais, né? Vai deixar de ser processual para ser por domínio, né? E ele vai ser processual para ser por princípios, focar em princípios. E aquelas áreas de conhecimento sumiram, vai ser por domínios agora. Tá muito legal, mas a gente sabe muito pouco. Eu, particularmente, tô curioso. Mas tem uns artigos legais, eu vou disponibilizar depois lá para a galera lá do Espaço G2B sobre isso, já prevendo o que vai vir aí no ano que vem. Fiquem atentos que eu vou mandar para vocês. Norberto, assim, a gente sempre... Nós estamos partindo aí para os últimos 12 minutos, nossa live passou muito rápido. Já? Já. E assim, eu sempre peço para os meus convidados, né, para a gente fazer aquele momento de dicas. Mas eu vou te dar um desafio maior. Tá preparado? Não. Não? Agora não. Já era. A gente tem pouco tempo, eu vou aproveitar. É o seguinte, eu quero fazer contigo igual televisão. Ping-pong. Eu pergunto, pá, resposta. Pergunto, pá, na resposta. Lata, pode sim? ser? Na lata. Mas eu posso fazer igual os caras fazem? Fala um tempão ou tem que falar rápido? Você vai me cortar? Não, tem que ser rápido. Eu vou te cortar. Então tá. Não, o Instagram vai cortar a gente. Tá bom, vai lá então. Vou tentar. Vamos lá. Quando falamos de pessoas, fale o que é Agile e o que é Fragile. Pessoas. Pessoas. Foco do Agile é foco muito mais nas pessoas, nas interações, nas suas necessidades. E Marcelo tá dizendo Fragile é muito mais foco em processo e ferramenta, entendeu? Então, quando a gente fala de pessoas,
as pessoas vêm em primeiro lugar. O fragile, os processos e as ferramentas, as pessoas têm que se adaptar. Entendeu? Então, na verdade, os processos são sempre adaptáveis, na verdade, quando a gente está falando de ágil, né? Claro. Pelo menos foi isso que eu entendi. Beleza. Claro, Agora por isso são frameworks, que a gente tira e põe as coisas, entendeu? Esse é o conceito de framework. Se for metodologia, a gente tem que seguir um guiazinho certinho. Framework é aquela tipo Lego, que a gente tira uma pecinha e põe outra. Essa é a ideia. Por falar em Lego, olha quem tá aqui, olha. Esse aqui é meu melhor amigo, ó, por falar em Lego. Adoro Lego. Eu tenho um monte aqui também. Cadê? Essa é da Legoland. Cadê o teu? Cadê o teu? Cadê o teu? Eu tenho alguns aqui, ó. Bebe mais vinho. Tchim. Olha, o Marcelo tá mandando a gente beber vinho. Bebe mais vinho. Tenho esse aqui, né, montadinho. Tenho do Star Wars, um monte ali. Eu tenho um monte aqui, né? Caiu aí. Vamos lá. Norberto, vambora. Você tá acabando com o meu ping-pong, isso não vale, hein? Boa. Quando falamos de contratos formais e rígidos, fale o que é agile e não fragile. E essa parada de contratos rola um estresse. E agora vou até tomar meu vinho agora. Pode falar. Essa precisava de um uísque, algo mais forte para responder isso. Gente, o que é contratos no agile? É mudança de mindset. Né? É você dar prioridade ao que é importante, adaptar, ouvir o cliente, entregar um produto que seja adequado. Peter Drucker já falava, nada pior do que entregar com grande eficiência algo que o cliente não quer. Então não adianta, eu vou ficar focado em contrato, vou entregar o que o cliente não vai usar. Né? Então isso é fragile, essa cláusula aqui não pode mudar. O cliente passa 6 meses num projeto, só vê no final o produto e não teve uma solicitação de mudança. E o bobão lá do gerente de projeto achando que está arrebentando. Nunca mais vai ganhar um projeto com aquele cliente. Claro, não estou falando para revisar projeto com contrato, não. Você tem aquela máxima, você pode ter feito exatamente aquilo que estava no contrato, mas no final das contas o teu cliente não saiu feliz. Perdeu, mané, teu projeto foi um fracasso, né? Então, e alguns vão falar, você vai jogar contrato no aberto não, mas essa é outra live, aí tem que pensar como é que a gente monta contrato agile. Mas só lembrando que contrato a preço fixo no Agile é uma furada, mas vamos lá. Pronto, hashtag falei. Hashtag pronto falei. Quando falamos de planejamento, como é que fica? Já que, né, vambora, vamos lá, então não tem planejamento, como é que fica? Explica essa história. O que muda, tem planejamento sim. O que muda, aqueles planejamentos gigantes de 48 folhas que ia para o museu lá, botava na gaveta, esse é o fragile. Né? Vai botar aquele planejamento lá, a matriz de risco de comunicação toda gigante, toda completinha, que a gente faz uma vez e nunca mais faz. Né? E planejamento que a gente tem poucas inspeções e geralmente o cliente entrega no final. Isso é o fragile. O cliente só vê no final. O agile é planejamentos curtos. Eu vou planejar a minha próxima interação, o meu próximo incremento. E aí depois é o Rolling Wave Plan, que aí eu concordo com o Mosquin, nada novo. O que muda é só que a gente entrega algo que seja usável pelo cliente quando a gente está falando dos métodos ágeis. Na abordagem preditiva, continua podendo entregar coisas que não geram valor imediato, não geram benefício imediato. Na verdade, a gente não espera lá no final o cara dizer, putz, não era nada daquilo que eu queria, né? Você já vai vendo com ele antes disso. Vamos para o último agora. Quando falamos de mudança cultural, o que é agile e o que é fragile? Acho que essa é a melhor de todas, para a gente fechar essa parte de dicas. Gente, isso é tão difícil até para a gente, né? A gente está naquele grupo lá e eu aqui, eu falei algumas vezes na minha filha que ela está do meu lado aqui, ela está trabalhando comigo e ela tem um mostra a tua filha aí para a gente conhecer. Vem cá. Tá, apresenta ela aí. Parece 15 aninhos, mas... Linda! Eu quero falar com ela. Sai, Norberto. Ela é mais bonita que você. Tudo bom? Linda, prazer. Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada pela ajuda. Fala, Norberto. Ela é engenheira civil também, ó. Qualquer dúvida pode falar com ela. Ela já tomou muita cantada nos canteiros de obra. Entendeu, não é assim, Gi? Não sou bonita que nem ela, assim, não. Verdade. Caprichou, hein? Deve ser a cara da mãe. Vamos lá. Ainda bem que a cara da mãe. Se fosse minha, eu tava frito. Tô brincando. Mas fala lá, a gente tava falando de mindset, frágil, mindset ágil. Até me perdi, tá vendo?
Mindset é o mais difícil, cara, porque a gente continua pensando em contrato, a gente continua pensando que o escopo é fixo, o tempo que varia. Tem que lembrar que quando o Mindset Ágil inverte, né, aqui é um triângulo, tentei fazer um triângulo assim, né, no tradicional, o escopo é fixo e o tempo e a duração varia. No ágil, você fixa, né, depende da abordagem, mas na maioria você fixa o time box e você vai fazer o escopo que dá naquele tempo. Isso é muito difícil, inverte nosso pensamento. Não, mas... Olha que interessante, galera, o que o Norberto colocou. Enquanto que na abordagem preditiva você fixa o escopo e o planejamento vem a cavalo em função do escopo, né, o prazo, aqui não. Você, na maioria das vezes, você fixa prazos, time boxes, e você vê o que dá para fazer naqueles prazos. Eu acho isso uma mudança de mindset, de cabeça, sensacional. Né? É muito louco. Aí você começa, não, vou jogar rasgar dinheiro. A dica que eu dou, né, para quem quer pensar em mindset ágil, para de pensar como consultor, que você tem um contrato. Pensa que você está trabalhando para a sua própria empresa. Deixa eu mandar um beijo para uma lindona aí. Maria Leonor. Linda! Esteve com a gente aqui, também fez live com a gente. Ela é sensacional. Foi um arraso a live dela. Vamos lá. Imagina. Olha, Norberto, eu tenho, com tristeza, tenho a lhe informar que nós temos mais 5 minutos, então eu queria ir para o nosso fechamento, aquele fechamento tradicional em que a gente sempre deixa a nossa mensagem maravilhosa para os nossos queridos participantes e ouvintes aqui. Se você tivesse que dar uma dica, falar alguma coisa para os nossos gestores, também amamos você, Maria Leonor, que estão aqui ou nos ouvindo sobre essa situação de como é que eles se posicionam com relação à sua gestão, para que não se tornem frágeis, né? Porque esse eu acho que é um grande perigo, a gente achar que está indo por um bom caminho em termos de gestores de projeto, ou Scrum Masters, ou o que quer que seja que você queira chamar, mas o que faz realmente a gente ir por um caminho legal? Se você pudesse deixar uma mensagem para essa galera que nos assistiu, nos prestigiou aí, o que você podia falar para a gente? Vou até usar um dos gurus, um dos gênios, acho que para mim foi o maior gênio de todos os tempos, Albert Einstein, né? Que ele fala o seguinte: se a ideia no primeiro momento não parecer absurda, não há a menor chance para ela. Então a maior dica que eu tenho para vocês é: muda mindset, não tenho medo de errar. Pensa, qual é o mínimo que eu consigo lançar, né? Pensa em startup, no Inception, qual é o mínimo que eu consigo lançar para testar as minhas hipóteses, para gastar pouco, né, e conseguir fazer certo, né? A gente constrói, aprende melhor o tempo todo. Para com esse negócio de ter medo, né? Pensa, qual o mínimo que eu posso fazer, jogar no mercado e verificar se essa minha ideia tem futuro, se as minhas hipóteses são válidas ou não. Que aí você mede e verifica, vale a pena investir nisso, senão não vale. E você vê gigantes fazendo isso. Você vê Google não tem medo ele lança... Quantas coisas a gente já viu o Google tirar, Gi? Deixa eu só fazer uma pequena coisa. Não é que não tenha medo. Ter medo é saudável, mas vai assim mesmo, claro. Com medo mesmo. Né? Porque o medo, ele vai te... O dia que você não tiver medo, você está morto, meu amigo. A gente tem que ter medo. Mas vai com medo. Que olha só, que algum empreendedor aqui diga para mim que não começou o seu projeto com medo, tá mentindo. Claro. Né? É isso aí, cara. Olha, eu vou te contar que aula que você nos deu aqui hoje, Norberto. Muito bacana. Demais. Sem falar na filha maravilhosa, que acho que é o teu melhor projeto, sem dúvida nenhuma. Depois do Ban, não, tô brincando, no mesmo nível do Ban. Não, ela é melhor, claro, do que o Ban, tá? Foi muito legal. O pessoal quiser conhecer, já tem aí os contatos para entrar em contato e conhecer melhor o projeto do Norberto. Agradeço muitíssimo a vocês. Semana que vem a gente tem outra live do de Dupla, foi ótimo, um beijo grande para os meus GPs, para os meus alunos, colegas e amigos. Obrigada, beijo, Norberto, galera. Adorei. Acompanha a gente nas redes sociais aí, tem muita coisa legal aí nos nossos canais, nas redes sociais também, tá bom? Juntos geramos conhecimento e um mundo de oportunidades. Beijos! Valeu, tchau, galera! Valeu, tchau.